Tava faltando o meu, Samuel. Faz aí pra gente dar um print. Dá um print aí, Por favor, Samuel, Samuel. agora. Posta aí a nós. Faz carão. Pronto. Bom dia! Bom dia, Edmo Alves. Finalmente chegou esse dia. É desnecessário, mas tudo bem, tô zoando. Muito bom terminar, vamos dizer assim, uma fase com a melhor convidada. É ruim? Ó, não vou falar Que, nada hoje, tá? Só sei que é por tua conta tudo. Só vou que responder o que você bom. me perguntar. Tá ótimo. Vamos lá. Então, começa me respondendo quem é a Rafa Brandão. Todos que estão aqui já conhecem muito bem, mas no seu ponto de vista, quem é você e por que esse assunto, o olhar além da caixa, transformou a sua vida? Tá. Não quer falar antes, não, da mudança? Vamos nessa, sim? Você falou que só vai fazer o que eu perguntar, eu resolvi perguntar isso. Mas Não, tá vamos. bom, então. Por que esse é o final da segunda temporada? Vamos explicar. Por que vai ter uma mudança? E Vamos qual é explicar a pra mudança? galera. Vamos lá. A gente sabe que é importante a informação, né? Todo mundo sabe disso. Só que a gente sabe também que por conta dessa pandemia, muitas pessoas começaram a fazer muito conteúdo e muitas pessoas começaram também a evitar conteúdo pelo excesso. Então nós conversamos, eu e a Edma, e a gente bolou uma nova abordagem, né? Que tenha o mesmo objetivo de levar informação para todo mundo, de uma forma simples, de uma forma acessível, de uma linguagem clara e que tenha prática envolvida. Só que a gente vai optar por mudar a plataforma. Então, vai ser pelo Spotify agora. A gente acredita muito nessa forma de consumir conteúdo, que é por áudio, por questão de praticidade. A nossa vida como personal trainer, principalmente, os profissionais de fisioterapia também, é muito corrida. Então, é muito mais fácil eu ter tempo para poder botar o áudio no carro ou então no fone de ouvido enquanto espero o aluno e ouvir do que eu ficar tendo que olhar a Rafa, esperar o sábado para poder estar aqui, muita gente dá aula sábado. Então foi uma questão de praticidade para todo mundo mesmo e por acreditar principalmente nessa forma de consumo de conteúdo. Então a gente optou por ir para o Spotify e vamos ver, né, o que vai dar. Espero que dê Bom, certo. vai dar certo. Dois pontos aqui. Realmente, no início da pandemia, muita gente começou a fazer esse tipo de modelo para levar informação. Foi ótimo. Vamos dizer assim, distraiu a gente por um tempo, ajudou a gente por um bom tempo naquele momento que a gente estava mais isolado. Agora a vida começa a voltar um pouco mais, entre aspas, ao normal. Mas eu queria deixar registrado aqui a sua persistência de manter a ideia do talk, mesmo quando, entre aspas, a onda da live passou, a onda, então isso mostra o seu propósito, mostra o propósito maior do talk, não é ter audiência necessariamente, é você Não, realmente levar a informação, ajudar as pessoas, os profissionais de saúde a mostrar o quanto grande é a nossa profissão, com né? certeza, com Todas as certeza. profissões. Então, Eu fui muito ajudada, né? parabéns Obrigada, Edma. Eu fui muito por ajudada, né, isso. no começo. Então, eu acho que o mínimo é a gente fazer o que fizeram pela gente de uma forma enorme. E Com você, né, que me certeza. ajudou, inclusive. Então, E, obrigada. o segundo motivo é que realmente sábado de manhã é quase que um dia útil para o profissional de educação física e para os profissionais de saúde, eu acredito que também. Ou a gente está fazendo algum curso, ou a gente está dando aula, ou a gente está. É. Enfim, então por esse motivo a gente também entende que esse horário não é o melhor, então a gente vai deixar, né, na plataforma gravada. E a forma de áudio eu também acredito. A gente já fica muito tempo olhando para a tela, né? Se a gente puder consumir alguma coisa sem precisar estar olhando para a tela, eu acho que é o melhor modelo. Então, esses Perfeito. motivos levam a gente a migrar para esse novo modelo. Então, espero que todos gostem e continuem acompanhando. E segue lá no Spotify, né? Toque da Saúde. Bota o tique lá para seguir e ficar por dentro e Isso. receber notificações quando lançar o episódio novo. Outra coisa que eu queria falar, semana que vem, então, a gente não vai ter o Toque da Saúde a partir da semana que vem. Vai ser pelo meu interfone, meu coisa tá tocando. Então, fala aí que eu vou lá atender. Vai lá. Então, semana que vem a gente não vai ter, a gente vai ter que dar uma pausa, tá? Por conta dessa mudança. Então, a gente vai gravar o Spotify na semana que vem. E na próxima semana a gente já lança. Eu vou deixar tudo certo aqui
como é que vai acontecer. Gente, a Edma tá atendendo o interfone ali. Quem tiver pergunta pode mandar aqui, tá? Ou mandar na caixinha, ou vamos escrever aqui nas mensagens que a Edma vai falar. Tá bom? Né? É o rapaz da internet, que minha internet estava ruim, aí ele voltou. Bom, vamos lá. A Edma perguntou quem é Tá dando uma interferência, eu acho. Deixa eu fechar aqui. Foi. Bom, quem é a Rafaela, né? Eu sou formada em Educação Física há 2 anos, quase 3, na verdade. E eu optei por mudar de profissão. Tá? Já participei, já fiz várias coisas na minha vida. Já trabalhei em loja, já trabalhei em hospital, tu sabe a minha história mesmo, então eu posso falar. Já trabalhei em loja, já trabalhei em hospital, até que eu fiz concurso público, resumindo, muito rápido. E chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, eu não tô feliz onde eu tô, então eu quero fazer algo maior. O que é maior? Uma satisfação pessoal minha, que eu sempre quis na minha vida, fazer algo grande que ajudasse muitas pessoas. Então eu fui para uma profissão que eu poderia ajudar muitas pessoas, tá? Para 2 profissões no caso, que era a área da saúde e a área da segurança, só que não era aquele sonho que eu achava que era. Então eu não estava feliz, eu falei, eu vou fazer o que eu quero na minha vida para ser feliz e vim para educação física. Não me arrependo nem um pouco, tá? E comecei a estudar bastante, conheci algumas pessoas, conheci alguns cursos, alguns conteúdos. E por que que o olhar além da caixa, que eu falo muito isso? Porque se a gente começar, pelo que eu percebi, a gente começa num caminho da nossa vida onde eu acredito muito em energia, tá, Edmo? Então a energia que a gente demanda volta pra gente em forma de pessoas, em forma de assuntos que chegam até a gente, o que a gente consome na rede social. Então é como se a gente estivesse em caixas. Como se o mundo fossem várias caixas. E quando você entra numa profissão, e isso aconteceu em todas as profissões que eu optei, você fica naquela caixa ali. Então, se você não querer sair dessa caixa, e não só sair, você ir além dela, você vai começar a entrar no ciclo vicioso durante toda a sua vida. E isso aconteceu muito comigo. Eu lembro que quando eu quis mudar de profissão, eu li um livro que mudou a minha vida bizarramente. Que não ele não falava nada grandioso, que foi a Revolução dos Bichos, você sabe disso. Ele não falava nada grandioso, ele só me mostrava. Parece que o livro veio assim, de fora da caixa, entrou, lê, e tem muita coisa além, tá? Não é isso que você acha. Então a gente fala assim, caralho, por que eu não pensei nisso antes? Isso aconteceu comigo. Então por isso que eu bato tanto nessa tecla de, cara, você pode estar certo, mas você pode estar errado também. O que vai fazer você enxergar isso? É você parar, ter o seu olhar de leigo novamente, dependendo da sua profissão, e olhar com outros olhos. Então, essa é a tecla que eu bato. Sabe, eu passei por muitas profissões, né? Não acho que eu tô certa, não acho que eu tô errada, mas que profissões que me acrescentaram muito para eu ter o olhar que eu tenho hoje. Porque todas elas eu lidava com seres humanos. A primeira profissão eu tinha que ter um olhar de doença, então eu tinha que ter uma compreensão muito grande, eu tinha que falar manso, eu tinha que acolher aquela pessoa. No outra profissão, que eu era de vendas, eu tinha que vender, eu tinha que ter um poder de persuasão muito grande. Então eu tinha que falar o que a pessoa queria ouvir, bastante, sabe? Não mentir. E no outro eu tinha que ser mais rígida. Então eu não tinha que abrir muito, porque senão as pessoas iam muito em cima de mim. Então, esses 3 caminhos que eu segui, com certeza juntaram para eu fazer o que eu faço na educação física. Então, por isso que eu bato o tempo inteiro, cara, vai ler outra coisa, vai ler outra coisa. Porque tudo na nossa vida é um acúmulo, né? Então, acho que por isso que, respondendo a sua pergunta, a ideia de trazer aqui o que é o olhar além da caixa é contar um pouquinho de como é que foi esse meu processo, né, das coisas que me acrescentaram e por que que eu falo hoje o que eu falo, por que que eu bato tanto nessas teclas. Perfeito. Então já vai a primeira pergunta fora do script, para você ficar logo ligado. Esperta. Não, brincadeira, mas você se surpreendeu com o tamanho da educação física quando você entrou nela? O que você esperava da educação física e qual foi a sua maior surpresa, assim? Bom, primeiro que a primeira caixa da minha vida foi a caixa do você precisa fazer algo que você ganhe dinheiro.
Uhum. Então eu sempre procurei algo que eu ia ganhar dinheiro. Só que ganhar dinheiro é muito subjetivo, né? O que é dinheiro para mim pode não ser para você, e pode não ser para qualquer outras pessoas e para minha família, inclusive. Então, a educação física nunca foi uma opção, porque não dava dinheiro. O professor não ganha dinheiro. Então, eu precisava fazer alguma coisa que me sustentasse, né? Eu precisava ter segurança, eu precisava ter estabilidade, que é o que muita gente quer. Então, a educação física, não vai ter educação Esse física. termo é mal usado até na parte financeira. Ai, meu Deus. É verdade. Então, eu falei assim, não, vou ganhar dinheiro até que eu juntei dinheiro. E vou falar assim, que se dane, sabe? Vou fazer algo feliz, que eu vou ficar bem, comigo mesmo. Eu tava com 25 anos, eu acho, quando eu entrei na faculdade, eu não lembro muito bem. Então eu falei assim, cara, vou fazer o que eu amo, que se dane, já tenho dinheiro aqui, um dinheirinho, morrer de fome eu não vou, porque eu já fiz tudo na minha vida, se eu tiver que vender bala no sinal, eu vou vender, que se dane, mas eu vou fazer algo feliz. Então aí eu fui para educação física, quando eu cheguei, eu me assustei. Eu ficava meio assim, porque eu tinha meu emprego público, eu falei assim, eu vou conciliar, tá? Eu trabalhava uma carga horária boa, eu vou conciliar para ficar nos dois, sabe? Porque um paga as minhas contas, o outro eu faço por amor. Eu pensei isso. Quando eu entrei na educação física, eu vi um mundo de possibilidades e pessoas muito bem-sucedidas financeiramente. Cara, eu falei, é isso. É isso que eu quero fazer na minha vida, É sabe? Porque possível. eu vou dar o que a sociedade quer, que é você ter dinheiro para pagar suas contas, por mais que não tenha estabilidade, e eu vou fazer o que eu amo. Então, assim, hoje, Edma, eu tenho uma cabeça de que, cara, você ganha dinheiro com tudo, com qualquer coisa. Basta você se dedicar muito e ser bom no que você faz, sabe? Então, eu não tinha essa cabeça. Hoje em dia, por eu ver, e eu vi isso na educação física, é possível. É uma profissão de professor, que a gente sabe que não é tão valorizada, mas que você consegue fazer muitas coisas diferentes que você ganha dinheiro. Bom, Então, eu me surpreendi positivamente. muito Além bom. de ser outra energia, né? É, O ambiente de academia é uma energia muito boa, a galera é muito animada, os personagens que a gente convive são muito animados. Então, assim, são coisas muito diferentes. bom, vamos voltar para o script? Eu espero que. Quero que você me diga assim, então vamos lá, que caixas são essas? Espero que você tenha Tá. preparado aí pra gente 3 pontos que você queira levantar. Ou você fala os 3 e depois detalha, ou começa com um, como você preferir. Tá, eu vou falar os três. Primeiro, a caixa que eu me deparei, vou falar com ordem, tá? Por ordem que aconteceu na Uhum. minha vida. A primeira caixa foi a caixa do ensino. Depois eu me deparei com a caixa da comunicação, tá? A caixa técnica, no caso. E o terceiro é a caixa do problema, digamos assim. Vou explicar cada uma delas. Primeira, a caixa do ensino. Quando eu entrei na educação física, eu já falei que eu queria algo que eu amava muito. Então, eu entrei com muitas questões a resolver, principalmente uma. Quando eu comecei a estudar muito, comecei a me deparar com artigos, com dados, eu vi que tinha muita gente optando não, né? Porque no caso eu não achava que optava. Muitas pessoas no sedentarismo, tá? Muita gente. E eu comecei a observar que, cara, toda vez que eu entrava em uma roda de amigos, rolava o assunto dieta, rolava o assunto atividade física, rolava o assunto eu preciso voltar pra academia, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer dieta, eu preciso fazer aquilo. E muitas dessas conversas eram tipo assim, pizzaria, em bar, as pessoas bebendo, fumando, só que elas sabiam o que elas tinham que fazer. Então eu ficava chocada, que eu falava assim, cara, como é que as pessoas sabem, tá, o que elas têm que fazer? Elas têm que se matricular na academia, elas têm que ter uma alimentação saudável, mas Fazer algum elas assim não fazem. esporte. Fazer algum esporte, sabe? As pessoas se movimentar e ter hábitos saudáveis, né? Tanto os mentais quanto os de ingesta. Então eu ficava assim, cara, como é que as pessoas não fazem isso? Porque eu fazia. Eu falei assim, cara, que louco. E aí, na faculdade, essa resposta não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, até que eu tive a sorte de conhecer você, de conhecer o Pereira e de me apresentar ao FBA. E aí a gente foi para lá. Então, essa caixa da faculdade, do ensino, é por quê? Porque hoje o nosso sistema de ensino ele ainda está muito focado em disciplinas básicas, né? Que eles falam, que são disciplinas básicas, que é Disciplinas que explicam só o mecanismo, é não o isso. porquê.
Isso. Por exemplo, eu lembro de uma professora minha na faculdade, eu não julgo, tá? Mas é um reflexo do que é o sistema de ensino. Ela falou que todo profissional de educação física tinha que ter 3 livros em cima da mesa. Um de fisiologia, um de biomecânica e um de anatomia. Isso ficou na minha cabeça. Eu comprei os 3. Só que quando eu fui ver que, cara, tem coisas além dessa caixa aí, eu me surpreendi positivamente. Porque, por exemplo, toda vez que a gente vai aprender, Edma, eu lembro na minha formação, quando eu fui aprender a física, eu tomei um pau. Porque a minha base de matemática era muito fraca. Então eu tive que parar, estudar matemática para poder entender a física, Uhum. tá? E é isso que a gente faz o tempo inteiro. Por exemplo, um engenheiro, ele precisa de noções de química. Engenheiro não, um farmacêutico precisa de noção de química. Um engenheiro precisa de física, precisa de matemática. Então, sempre na nossa profissão, a gente precisa de uma base, tá? Então, na educação física, hoje, a base é biologia, Fisiologia, fisiologia, anatomia e cinésio, né? biomecânica. E Essa, né? biomecânica. Então, cara, se a gente parar pra pensar, se a gente for ler sobre isso, isso não conta a história do nosso corpo. Eu nem sabia que o nosso corpo tinha uma história. Foi aí quando eu encontrei a biologia evolutiva. E aí começou a responder muitas das minhas questões. Uma delas foi essa daí. Essa de, cara, por que que as pessoas optam por ser sedentárias? Sabe? Porque nós somos preguiçosos naturalmente. Tem um porquê. E se a gente parar pra pensar, depois que a gente descobre as coisas, a gente fala assim, caralho, como é que eu não pensei nisso antes? E essa palavra que você usou, eu nem sei se aplica. Optam, como se tivesse opções. Ela nem sabe que ela tem opção de ser ativa, que deveria talvez ser ativa. Na verdade, o porquê dela, que ela tem que, mesmo no mundo moderno, tem que se Aham. manter voluntariamente ativa. Se eu tenho um mundo de conforto, eu devo usá-lo. É isso que elas pensam, né? É. E Então, por Edma, que que eu não devo usar o conforto? Por que que eu não eu, devo me entregar a todos os confortos que a tecnologia me trouxe? sim, eu gosto Esse. sempre de dividir isso aí que você está falando, tá? Porque uma coisa é o porquê, que é aquele círculo de ouro do Simon Sinek. Uma coisa é você saber o porquê, o que e o como. Eu entendo que a sociedade, ela sabe muito o que tem que fazer. O que Uhum, ela tem que fazer? Ela tem que se movimentar. Por quê? Ah, porque o bem-estar disse, porque minha prima faz, porque eu sei que tem que fazer. Todo mundo faz. Só que o que nos falta é isso. É o porquê e o como. Tá? uhum, Então, a biologia evolutiva, para mim, ela explicou o porquê. Por que que o corpo é do jeito que é? Por que que eu preciso me movimentar? Por que que a falta de movimento está fazendo eu tendo doenças musculoesqueléticas aparecendo? Doenças crônicas aparecendo à beça? Entendeu? Então, a biologia me ajudou a entender o porquê. E quando a gente entende o porquê, cara, tudo flui. Tudo fica mais leve. Você fica mais compreensível, porque até certo ponto, eu acho que isso já aconteceu com muitas pessoas, a gente perde a paciência. Porque o fulano não gosta de fazer. A gente fala, pô, tá de sacanagem, tá me pagando e não quer fazer? Só que se a gente olhar com um olhar um pouco mais humano, a gente entende que é compreensível a pessoa ter preguiça e escolher, entre aspas, estar no sedentarismo. Porque é muito mais gostoso. Cara, a gente economiza energia o tempo inteiro. Então, essa caixa da faculdade, o olhar além dela é olhar para a história do nosso corpo, tá? então, já E a aproveita. ciência que. Então, a Desculpa, ciência. desculpa. Não, Vai lá. imagina. Então, a ciência que explica o porquê somos como somos, a história do nosso corpo, é a biologia evolutiva. Perfeito. Já aproveita e responde a pergunta da Iluana. Quais livros você acrescentaria, além desses 3 que essa professora falou, de biomecânica, anatomia e fisiologia? Quais outros livros a pessoa, para olhar além da caixa, tem que ler? Olha, oi, Luana. Muitas pessoas falam de biologia evolutiva, tá? Tem desde os livros mais densos, que é um Clássicos, Darwin, por exemplo, tá? Que é mais Origem uma das leitura muito Espécies. densa, A Origem das Espécies, tem outros, mas assim, até os mais tranquilos. Eu começaria pelo Daniel Lieberman, A tá? Que História é do Corpo o. Humano. Isso, a história do corpo humano. Que ele fala no contexto de saúde, ele fala aí algo não só de biologia evolutiva, tá? Ele joga principalmente da biologia evolutiva para a sociedade moderna. Então, isso é incrível, uma linguagem muito boa de entender. Fora que tem artigos dele também. E tem, cara, o conteúdo do. O Pablo ainda não tem livro, né? Porque o Pablo, ele Não, conseguiu pegar ele esse tem a conceito. primeira edição do livro, só está Mas tá. esgotada. É. É, tá esgotado, é verdade.
Então ele consegue pegar os conceitos de biologia evolutiva e jogar para ciências do movimento, porque ele é um fisioterapeuta. Então, enquanto não lança o segundo livro dele, eu acho que vale você consumir os conteúdos do YouTube, do FBA. Então, essas são as minhas indicações aí. Ótimo. Vai ficar tudo depois, pessoal, gravado, como já é de praxe do Toque da Saúde, lá nos stories no final. A Rafa vai botar tudo lá. Vou botar. Então ficou clara a primeira caixa que a Acho que gente sim, né? entra. É, E que a gente é daí, Ed? encaixotado. E daí, eu acho que é a segunda caixa que a gente é muito encaixotado, cara, que você aprende isso já dentro da faculdade já e depois que se forma mais ainda, é a caixa técnica. Porque a gente está muito acostumado a falar técnico. Muito acostumado. O tempo inteiro. A gente sempre dá explicações para as pessoas falando: você tem que estender o quadril, você tem que aduzir as escápulas, você tem que flexionar, você tem que estender, você tem que rotacionar. Entendeu? Só que a gente esquece que a gente está lidando com pessoas que não entendem essa comunicação. Mas assim, a culpa não é nossa, como eu disse, a gente sempre aprende a falar muito técnico. Só que quanto mais técnica a comunicação, mais difícil é para a compreensão das pessoas. O Edmund, eu não digo só para as pessoas leigas, não, tá? Eu digo por mim mesmo. Quando eu comecei quando 6 meses antes de eu me formar, eu fiz o meu Instagram. E eu comecei a ver pessoas que eram referências para mim na internet, o que elas faziam, como é que elas faziam para eu criar o meu modelo. E todas falavam muito técnicas. Problema nenhum com isso. Só que não era o que eu queria. Porque eu queria atingir a sociedade. Tá? Então, eu comecei a falar assim, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Vou falar de uma forma assim, bem leiga. Tipo, bem-estar. Tá? Eu achava que era isso. E depois eu vi que não era. Bem-estar. E aí, cara, muito profissional de educação física começou a me seguir. Muito. Uhum. E eu falei assim, cara, não é isso que eu quero, porque eu quero leigo no meu Instagram. Tá? Então eu comecei a falar mais técnico, mais leigo ainda. E mais pessoas começaram a me seguir, mais profissionais. Então, assim, não é vergonha você não querer uma comunicação técnica, tá? Porque essa facilidade de compreensão é algo atrativo pra gente. Quem é que não quer sentar ali e entender tudo que está sendo falado? Sabe? O problema é que a gente, não sei porquê, a gente quer falar sobre a profissional o tempo inteiro. Então, essa comunicação acaba se perdendo, porque se a gente quer falar o tempo inteiro técnico, o tempo inteiro para profissional, a gente acaba não suprindo a necessidade que é da população. E aí elas não entendem nada e elas não mudam o comportamento delas. Então, essa outra caixa, que eu estava vendo que estava acontecendo, o Samuel falou ego, pode ser vaidade, pode ser, o ser humano é muito vaidoso, né? Então, essa outra caixa seria a caixa do, cara, olhar e perceber se a sua comunicação está efetiva. Tá? Se as pessoas Uhum. estão entendendo o que você está falando. E aí, para isso, eu tive que estudar sobre comunicação. Porque eu Uhum. vi que as pessoas não estavam mudando o comportamento delas com uma simples explicação minha, sabe? E aí a comunicação é o mundo. Eu via que não basta só a pessoa saber que ela precisa ir para academia. A gente precisa educar. O conhecimento não é o bastante só para geração. Assim como a educação também não é o bastante para geração. Então, quando a gente fala de mudança de comportamento, a comunicação ela tem que ser muito mais assertiva, ela tem que ser muito mais, digamos assim, customizada para aquela pessoa. E como é que eu vou fazer uma comunicação assertiva customizada se você fala técnico? Então, eu tive essa necessidade, tá? Eu tive a necessidade de ver como é que as pessoas tendem a responder, tá? Eu comecei a ter que explicar o porquê das pessoas, eu comecei a ter que fazer técnicas que eles chamam de autoconsciência, que a psicologia usa muito, que é você colocar aquela pessoa ali dentro daquele problema, entre aspas, tipo, por exemplo, Para gerar reflexão. para gerar reflexão, por exemplo, o Edma, você quer emagrecer 3 quilos, tá? E aí, no final de semana, geralmente você não consegue porque você sempre tem uma social. E aí eu peço ela para gerar, Edmund, por que você quer ganhar 3 quilos? Ah, porque eu quero me sentir bem, eu quero entrar no meu jeans, mas eu não consigo no final de semana. Tá, por quê? O que acontece no final de semana? Agora vamos supor aqui, o Edmund, imagina que semana que vem vão te convidar para uma pizzaria. O que você vai fazer? Entendeu? Então, essa técnica que eles falam é o bastante para você conscientizar a pessoa. Porque ela se envolve naquilo ali. E o ser humano ele tem a tendência de proteger ter uma proteção de autoimagem.
né? Então, a comunicação é algo assim, um mundo enorme, gente. Enorme, 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 que precisa ser estudado. E a gente não tem nenhuma disciplina na faculdade que faz isso. E é engraçado quando você vai fazer outros cursos, você já viveu isso, eles estranham um educador físico estar fazendo curso, né? Ah, você, professor de educação física, fazendo curso disso? Ainda não é comum ter um educador físico fazendo outros cursos. Você já viveu Não isso? Já é. passou por Já, isso? agora, eu tô fazendo uma MBA, que todo mundo. A minha MBA é sobre liderança, gestão 4.0 e inovação. Tipo, cara, o que tem a ver com educação física, né? Tudo. Mas eu sou a única professora de educação física da turma. Tem mais de quase 200 pessoas na turma. E eu sou a única. E aí, as pessoas estranham, já fiz outros cursos também. Que perguntaram, o que você faz, professora de educação física? Ah, é? A pessoa fica tipo assim, o que ela tá fazendo aqui? Aí eu já respondo. Então, porque eu acho muito importante. Aí eu só, faz sentido. É. Você tem que contar, né? Então, Tem que pessoal, contar. uma das vantagens, eu acredito, do próximo modelo, que vai ser nosso, para quem não estava no início aí, que a gente vai migrar para o podcast, é que a gente vai poder ter uma conversa um pouco melhor. Quem já conhece a gente sabe que eu discordo alguns pontos com a Rafa sobre isso, sobre a comunicação simples. Então, é uma das vantagens do próximo que a gente vai ter uma troca de ideia maior. Mas cada dia que eu escuto você falar sobre isso, eu me convenço mais que simples ganha. Olha, eu era 90-10, agora eu já tô 60-40. Tá, então eu vou te dar mais um, vou botar um 70%. Você é muito fã do Harari, né? Do Yuval Aham. Harari. Não sei se é assim que se pronuncia. Cara, o Harari tem, galera, tem uma entrevista que ele fez pro Roda Viva, é isso, Uhum. Edma? Roda Viva, né? Isso. Ele fez uma entrevista pro Roda Viva, onde ele toca nesse ponto, que inclusive eu roubei essa parte e eu boto nas minhas palestras, que ele fala que os cientistas, eles precisam falar para as pessoas. Porque a gente está muito acostumado a falar para outros cientistas, para outras pessoas da nossa área, na verdade, que entendem a nossa comunicação. Só que a maioria das pessoas não tem acesso a isso. E aí, qual é o reflexo disso? Vamos dar uma viajada. Cara, nós estamos numa pandemia, onde as pessoas falaram que usar máscara, não tem que usar máscara. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ler um artigo científico que vê que isso é necessário para proliferação e blá blá blá, para várias coisas. Então, a ignorância, ela faz com que as pessoas não saibam o que fazer e não entendam o que está acontecendo. Isso é muito grave. Se a gente olhar, porra, olha o contexto de pandemia, olha o quanto grave é para as pessoas não entenderem de ciência. E por que as pessoas não entendem de ciência? Porque hoje, se a gente lê um artigo científico, até para profissional, é difícil você conseguir ler, dependendo do autor. Tem autor que faz umas paradas que tu fica assim, meu Deus, tu tem que ler 5 vezes aquele artigo para você entender. Então, imagina se essa comunicação do artigo científico foi uma comunicação acessível. Olha o livro do Harari. Ele fala de ciência o tempo inteiro, mas olha como é que é acessível. Então, eu acho que o mundo e a nossa questão com a ciência estaria muito melhor se a gente tivesse uma comunicação assertiva. Mas Edma, o simples, ele não quer dizer que é o simplista, você sabe disso, né? Sim. Tá Então, bom, ganhou tipo, mais um por quantos por cento da cento? minha Ah, tá, obrigada. porcentagem. Boa. Segunda caixa também já foi. Já Vamos para a foi. nossa terceira. Terceira caixa. A gente já falou do porquê, que é explicado pela biologia evolutiva, a gente já sabe do o que a gente precisa mudar, que é a nossa comunicação, e a gente precisa ir para o como, que é outra tecla que eu bato muito. Que não adianta nada eu falar para a pessoa assim, você precisa se movimentar, porque você nasceu para o movimento. O ser humano não foi feito para ficar sem se movimentar, e o reflexo disso são doenças, blá, 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 blá. E eu posso ser muito boa na minha comunicação. Eu posso explicar muito bem o porquê para ela. Tá? Eu posso tocar nela sentimentalmente, posso usar gatilhos com ela, que ela entenda, fala, cara, é isso que eu preciso fazer. Só que a educação, a gente já viu em artigos, que ela não basta para poder gerar uma ação. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que fazer. Quando eu chego para você, Edma, porque você é leiga, e fala assim, Edma, você precisa se movimentar mais. Ah, Rafa, verdade, né? Porque os nossos ancestrais se movimentavam, aham. Só que olha ao nosso redor. A todo momento, a gente tem convites de conforto. É o sofá, é um aplicativo que você precisa pedir a comida. São várias coisas. É o seu elevador, é a escada rolante. Então, se as pessoas não souberem o que elas precisam fazer, como elas vão fazer, como é que elas vão se movimentar mais, não vai adiantar nada.
Então, nosso papel como educador é dar soluções. Não adianta nada eu explicar, não adianta nada eu ser muito assertivo na minha comunicação se eu não falar para ela o que ela tem que fazer. Se para se movimentar, por exemplo, ela poderia trabalhar sentada no chão, que ela poderia pegar o elevador, que ela poderia deixar espaço aberto na casa dela, porque se ela tiver um sofá ali e o televisão na frente rolando Netflix, ela vai sentar no sofá. Ela não tem opções, entendeu? Então, eu escutei uma frase na minha vida que, assim, mudou drasticamente a minha forma de pensar, que é que nada é óbvio, que a Lei Garatoni fala muito. Porque é óbvio pra gente, não significa que seja para outra pessoa. Um exemplo disso é o que eu tô fazendo aqui. Eu falo muito sobre isso. Então, a chance de eu falar algo que é muito claro para mim e não ser claro para outra pessoa é muito grande, porque o tempo inteiro eu tô falando disso. Então eu posso deixar de falar alguma coisa porque, tipo assim, porra, isso é óbvio, né? As pessoas não sabem disso. Não, elas não sabem. Então, ó, mostrar o caminho, pra mim, é algo que deveria ser feito como profissionais. Tipo, ela tem que se movimentar. Como? O que que ela tem que fazer? Ela tem que andar 3 km por dia? Ela tem que pegar o cachorro dela e andar? Ela tem que brincar com os filhos sentados no chão? Pensando no contexto de que ela já tem uma educação, tá, Edma? Uhum. Então, essa terceira caixa é isso, é a caixa do problema, porque a gente só fala que as pessoas têm que fazer e só bota problema, porque mata, tá? Não se movimentar mata, você vai morrer mais cedo, tá? A gente vai ficar botando medo, fica botando medo, fica botando medo. Mas aí a gente acaba não falando o que a pessoa tem que fazer, a gente esquece, porque pra gente é muito óbvio. Só que pra maioria das pessoas não é. Isso junta um pouco com o que eu tenho estudado, que é sobre como a gente percebe, né, principalmente o É nessa parte ambiente. que eu queria chegar, Ed, mas na verdade eu te chamei na live pra você falar isso, tá? Então, às vezes as pessoas não percebem o chão como uma possibilidade de sentar. Ela, por alguma maneira, ela entendeu que a cadeira era o lugar de sentar, o sofá era o lugar de sentar, e ela não teve, ela não tem, ela olha para o ambiente e ela não percebe as oportunidades dela de movimento. Isso é bastante comum. Tem um exemplo, todo artigo sobre isso cita, né? O que é uma cadeira para um adulto é completamente diferente do que é uma cadeira para uma criança. A criança vai passar por baixo, ela vai deitar, ela vai se jogar, ela vai botar a cabeça, ela vai fazer tudo, menos colocar o bumbum e ficar com a cabeça em cima do bumbum. Ela vai fazer um todo. Então, essa percepção do ambiente de gerar movimento, talvez a gente tenha automatizado demais, a gente não coloca de novo para a consciência. Eu acho que o seu trabalho faz isso, faz as pessoas trazerem, olharem a sua casa, o seu ambiente de trabalho e falar, nossa, eu tenho uma possibilidade de me deixar um pouco mais ativo aqui. Talvez elas ainda não ainda não saibam que esse pouquinho ainda muda muita coisa, mas o trabalho do Fábio Cauê, do Alan, o seu, enfim, de muitas pessoas, do Pablo, enfim, de falar, esse pouquinho importa. Esse pouquinho vai fazer a diferença. Então, essa percepção junta um pouco com o que eu tenho estudado, com o que você Aham, estuda. E com eles certeza. falam bastante isso. Com certeza. Eu li também um artigo sobre isso, que ele citou o exemplo de uma criança numa árvore, que foi, inclusive, eu já usei esse exemplo em uma palestra. Que a gente imagina que tem uma árvore, tá, com os galhos bem baixos. O que que nós adultos pensamos quando olhamos a árvore? Uma Várias árvore. coisas. Várias coisas, né? Muita coisa. Eu penso muita coisa. Os mais românticos podem pensar umas coisas tipo, ai, olha que lindo, não sei o quê, sabe? Mas a Natureza. gente, poucas vezes, a gente pensa como uma criança. Que o que que a Como eu criança vou subir pensa quando ali? olha? É isso, cara. Vai querer se balançar, vai querer escalar, vai querer ficar pulando o tempo inteiro. A criança ainda não tá corrompida pelo aspecto cultural, né? E isso acontece a todo momento. As pessoas hoje em dia, hoje, quando eu fico de cócoras no metrô, eu sou reprimida, porque fala que você está sentada no chão, não pode. Não preciso nem ir assim, para pessoas desconhecidas, tá? Dentro de casa mesmo. Algumas semanas atrás eu recebi umas alunas aqui em casa, né, que são amigas, e a mãe de uma tava junto. E daí são minhas alunas, né? Eu sentada no chão, o sofá vazio, elas duas sentadas no chão, a mãe sentada no sofá e assim, gente, senta aqui. Por que vocês estão no chão? Que isso? Aí uma delas falou assim, porque nós estamos andando da Rafa. Mãe, senta no chão, mãe. Então, tipo assim, eu dei essa possibilidade pra elas. É isso que você tá falando. Eu mostrei pra elas o porquê é bom sentar no chão. Tá? Por que que elas tinham que ficar se movimentando? Eu botei elas no chão pra fazer várias coisas. Então elas têm essa percepção já, que leva a uma ação diferente.
A percepção diferente leva a ações diferentes, né? E vice-versa. Então, isso que você está Perfeito. falando é perfeito, Edma. E você tocou em um outro ponto que eu acho muito importante, que é que o pouco importa. Porque se a gente pensar em pessoas que não gostam de atividade física, de exercício físico, no caso, não atividade física, de exercício físico, de ir para academia, o que que a gente faz? Ela vai morrer sedentária? Então, essas É tudo ou possibilidades nada? Ou é uma é, hora ou é é nada? isso. É isso. Ela tem que se fantasiar de academia, senão não vale. Tem que ir lá pra academia, pegar os pezinhos, odiando estar ali, querendo só um motivo pra não fazer. Ou a gente vai falar pra ela que, tipo assim, cara, tudo bem, vamos começar de devagarzinho, vamos mudar o seu dia a dia, vamos mudar a sua rotina pra que ela tenha mais movimento. E aí, se você gostar, o seu corpo vai pedir mais. E aí você vai dar uma corridinha, você vai jogar um futebolzinho que você não fazia, um vôlei, entendeu? Até que você queira ir pra academia. Então a gente é muito no extremo, né, o tempo inteiro, porque a gente acha que para você ser saudável você tem que fazer exercício físico. E é bom? É. Só que tem coisas muito importantes também, que é o seu nível de atividade física. Que é o que a gente bate o Perfeito. tempo inteiro. Agora é um desafio, hein? Eu quero que você faça um resumo rápido das 3 caixas. Tá, a primeira caixa é a caixa técnica, desculpa, a caixa técnica, a caixa de ensino, né? Olhar para outras disciplinas, olhar para a história da sua disciplina, tá? Não ficar só naquilo ali que te falam que é importante. Olha para outras coisas, porque você vai encontrar um caminho, vai encontrar um sentido naquilo ali que você está fazendo. Daí a segunda caixa, que tem a ver com a primeira, que é a comunicação, tá? É você saber falar, saber mostrar para as pessoas a importância do porquê, pra ela, porque ela já sabe o que que ela tem que fazer. E a terceira caixa é da possibilidade, é o como. Para tudo na vida a gente tem que pensar nisso, na minha opinião. Por quê, o que e como você faz. Então, se a gente entrar nesses 3 pontos, que para mim são fundamentais, sair dessas caixas que botam a gente vai ter uma resposta positiva. Eu, pelo menos, tive muita, né? Bom, Então, é isso. Respondi? respondeu, foi ótima, mais rápido do que eu pensava. E que bom que você compartilhou com a gente isso aqui. Agora